Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Eric e sou evangelista na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Ministério de Taubaté, na cidade de Caxambu. Estou aqui hoje com o nosso programa esclarecendo dúvidas a respeito da Palavra de Deus. E hoje estamos aqui para esclarecer uma dúvida que existe aí entre muitos estudiosos da Palavra de Deus a respeito do canto do galo. Se o canto do galo, referido por Jesus quando Pedro o negou, era uma ave ou não. O texto diz o seguinte: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Lucas capítulo de número 22 e o versículo 34. Aí vai então uma questão: em que consistia o cantar do galo referido por Jesus nos evangelhos? Era o canto de uma ave ou há outra explicação cultural para essa expressão do nosso mestre? É uma indagação que muitas pessoas fazem, muitos teólogos, e há uma discussão muito grande. Mas o que nós podemos ver que durante séculos a posição que prevaleceu na história do cristianismo foi a seguinte: que o canto do galo, referido então por Jesus aí nos evangelhos, era o canto de uma ave emplumada que cantava para anunciar a madrugada. E neste contexto, confirmar a negativa de Pedro conforme Jesus havia previsto. O que nós podemos observar é que, não obstante, um homem aqui, um teólogo, uma pessoa, um homem chamado Charles Winston, após ele pesquisar as obras de William Barclay, ele nos trouxe aí um ensino muito curioso em seu livro, Marcado para Morrer, que eu gostaria aí de estar compartilhando com você aí. Segundo Winston, na época de Jesus, havia uma regra na lei judaica, na lei judia aí, que proibia a criação de aves como aquela na cidade santa, pelo fato delas sujarem as coisas santas. Então, segundo este estudioso aí, era proibida a criação de aves naquele local, naquele ambiente, pelo fato da sujeira que estas aves provocavam, sendo ali um lugar sagrado, um lugar santo. E é curioso, então, a gente notar uma coisa, que Jesus ele passou por 6 julgamentos. 3 pelos judeus, o primeiro por Anás, o segundo por Caifás e o terceiro aí pelo Sinédrio. E 3 pelos romanos, o primeiro por Pilatos, o segundo por Herodes e o terceiro novamente por Pilatos, quando então, de acordo com Marcos, ele foi condenado e crucificado à 3ª hora do dia, de acordo com a cronologia judaica, a qual, de acordo com o nosso calendário, corresponde aí às 9 horas da manhã, porque é assim que era dividido o tempo naquela ocasião, no Império Romano. Então, a 3ª hora do dia era às 9 da manhã. Outro fato curioso que a gente pode destacar é que tanto na casa de Anás quanto na casa de Caifás e mesmo no Sinédrio não havia um galinheiro. A Bíblia não menciona nada, nós não vemos isso aí estudando, pesquisando, e portanto não tinha um galo, ou seja, uma ave aí, como a gente conhece hoje, para poder cantar. E a essa altura pode se perguntar: que galo ou que cantar do galo era esse referido por Jesus? Aí fica a dúvida, é aí que você vai perguntar: mas então, por que foi que Jesus disse antes que o galo cante? Então, antes de nós podermos explicar essa questão, o que a gente gostaria, de a título de informação, é apresentar a divisão do dia na época de Jesus. Então, preste bem atenção. De acordo com os historiadores, estudiosos e muitos homens entendidos, o dia estava dividido da seguinte forma: o dia civil era de 24 horas, iniciava-se com o pôr do sol de um dia e terminava com o pôr do sol do outro dia. O dia natural era composto por 12 horas
Era a parte clara do dia que iniciava com o nascer do sol e terminava com o pôr do sol. Esse dia estava dividido em 12 períodos de 1 hora e ia da primeira até a 12ª hora. É isso que a gente precisa entender. Um terceiro fato aqui, a vigília da noite era composta por 12 horas. Tinha início com o pôr do sol e terminava com o nascer do sol. Estava dividida em 4 períodos de 3 horas, denominados de vigílias, e nós encontramos este termo nas Escrituras Sagradas. A primeira vigília era das 18 horas às 21 horas. A segunda vigília, de 21 às 24. A terceira vigília, das 0 horas às 3 horas da manhã. E a quarta vigília, das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Querido, é preciso entendermos então como era dividido o tempo naquela época para compreendermos alguns textos que a priori parece complicado nas Escrituras, mas nós estudando, pesquisando, então a gente consegue ter um entendimento melhor e assim poder, de forma melhor, poder estar aí interpretando as Escrituras Sagradas. No final da terceira vigília da noite, cerca de 3 horas da manhã, no momento em que ocorreu o primeiro julgamento de Jesus, acontecia a troca de turno da escolta de soldados que faziam aí a guarda da fortaleza de Antônia, que era a casa do governador Pôncio Pilatos. E essa troca de turno era anunciada por um toque de trombeta. Você compreendeu agora? Um toque de trombeta, que em latim era chamado de galicínio, que traduzido para o português significa o cantar do galo ou canto do galo. Galicínio, ele é aí em língua romana, né? Ou seja, em latim, significa isso daí, cantar do galo ou canto do galo. No exército, por exemplo, no exército brasileiro, só para ilustrar, o amanhecer ele é anunciado com um toque de corneta, conhecido como o toque da alvorada. E na época de Jesus, como já mencionamos, a troca de turno também era anunciada com o galicínio, conhecido como a lectofonia, tá certo? O cantar do galo. A lectofonia, né? Isso daí é uma expressão grega, que significa aí o cantar do galo. E para reforçar essa questão, queremos então recorrer a um costume judaico, citado inclusive pelo próprio Senhor Jesus, de denominar a terceira vigília como o cantar do galo, que está em Marcos 13:35. De acordo aí com a enciclopédia da Bíblia, o cantar do galo era o nome dado à terceira vigília da noite, de meia-noite às 3 da manhã. No tempo de Cristo, a noite era dividida pelos romanos em 4 vigílias: à tarde, à meia-noite, à madrugada e cedo. Cada um dos evangelistas se refere ao cantar do galo em conexão aí com o período em que Pedro negou Jesus. E ainda segundo o comentário bíblico Moody, no volume 113 aí, a expressão se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, são 4 vigílias da noite, de acordo com a computação romana. Fato esse que vem corroborar a citação apresentada acima. E neste mesmo comentário da página 169, há outra afirmação que diz: canto do galo era uma divisão de tempo romano, indicando o fim da terceira vigília, cerca das 3 horas da madrugada. Então, querido, fica aí para você entender que, na verdade, o cantar do galo, ou canto do galo, não era o canto de uma ave, mas sim um toque de trombeta para anunciar uma outra vigília da noite, ou seja, a troca de guarda daqueles guardas que ficavam tomando conta ali no pretório de Antônia. Então, que Deus vos abençoe aí e que você tenha um grande proveito com este pequeno comentário aí, tirando e sanando algumas dúvidas. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.